de Uhum. coisa. E você acha que dá para garimpar bons nomes dessa internet para ir para televisão? Já existe um movimento, já tem gente da internet na televisão, já temos exemplos disso, ou tem gente que deu certo, tem gente que não, mas isso é subjetivo Uhum. também. Como é que você avalia Sim, esse é movimento no verdade. mercado? É uma questão de aí a gente já tem como é que eu vou te falar? Um feeling para Uhum. selecionar. Essa parte fica muito com a nossa produção, né, a gente tem um pessoal antenado com tudo, então chega para mim já uma coisa, peneirada, e em cima dessa Hum, peneira eu faço a minha própria peneira, e entendi. aí a gente vai chegando num acordo. O que eu acho, na verdade, é que tem muita coisa de se valorizar, e isso todo meio artístico está falando, pessoal de comunicação, e é um ponto sério que se questiona a história de você substituir várias categorias profissionais, principalmente, né, em televisão, pelos influencers. Porque influencer tem aqueles que realmente têm muitos seguidores porque apresentam um trabalho legal, tem aqueles que é só realmente pela vaidade, e para quem curte esse tipo de coisa, da ostentação, dos achadinhos, daquela coisa toda, né? Então aí você tem que saber fazer uma peneira. E essa história de substituir ator, atriz, principalmente, que é o que mais se discute hoje Uhum. em dia, pelo número de seguidores, eu acho uma coisa simplesmente absurda. Foge da realidade, né? Você tira daquele segmento onde a pessoa se projeta, joga numa profissão que, na verdade, tem que ter um maior preparo, tem que ter talento para aquilo, tem que ter uma história. Você joga simplesmente no ar, tira o lugar de um profissional da área para depois virar um fracasso, não rola, a coisa não vinga. Então, esse tipo de coisa tinha que acontecer. A gente vê Rede Globo de televisão, só para citar, a maior emissora do país, selecionando o seu casting através de número de seguidores. Pois Gente, é. isso é surreal, isso é um insulto, na verdade, à nossa inteligência, à capacidade de trabalho de cada um, o caminho escolhido, né? Tudo que você se prepara para fazer e, de repente, acontece assim. Está errado. Não quer dizer que se você se dá bem numa área de internet, você vai se dar bem numa TV aberta, ou que seja no streaming, as coisas são diferentes. Esse não pode ser o único critério. E parece que não é o único, mas é o maior atualmente, né? Você não acha que a Globo, ela não tá percebendo ou ela tá percebendo e não tá querendo fazer nada para mudar mesmo? Porque, assim, é notável que a qualidade dos artistas nas novelas tem caído bastante. Tem muita gente Muito, talentosa que tá fora do ar e o telefone não toca. A gente vê muito em exatamente. reprise que tá no Viva, que tá na própria Globo durante a tarde também. Pessoal que tá sumido, completamente desaparecido. Não é porque tá morto, é porque o telefone deles não toca mesmo e não tem convite. E enquanto isso, a Exatamente. gente vê as novelas atuais cheias de gente sem talento nenhum, mas chegando até protagonizar novela e tudo mais. Exatamente. Você acha que a Globo não Exatamente. tá percebendo ou ela tá percebendo e tá insistindo nisso mesmo assim? Não, você sabe o que eu acho, Thiago? Assim, Ah, houve toda uma mudança estrutural de direção, né, de alta cúpula. A Globo passou por uma transformação muito grande. E uhum, aí, eles acharam que era muito simples mudar toda uma história de uma direção anterior e simplesmente vir com as novas ideias, sabe? As uhum. novas ideias são essas. A internet é que manda, o mundo digital é que manda. E eles quebraram a cara. Então, eles foram, primeiro, guiados por essa história, não é? TV aberta, a gente tem que adaptar, vai ter que ser a linguagem da internet, vai ter que ser a linguagem do canal a cabo e fim de papo. E assim. Isso, quem manja, segundo o olhar deles, é o público jovem, são os artistas jovens. Então, e a Globo tinha isso, bateu nos 50, bateu nos 60, tchau. E eles É, fizeram isso com mais uma categoria de veteranos que até o Boni uma vez faz uns 2 anos, ele deu uma entrevista para gente falando em relação a isso. Você não eu pode lembro. abrir mão dos veteranos. Eu não sei se você viu essa entrevista dele. Vi.
Não pode, principalmente daqueles que ajudaram a transformar a Globo na emissora com que ela se transformou. Isso não vai dar certo, e não deu certo. Agora é que eles perceberam, e agora eles estão voltando atrás. Eles estavam para, no final de Terra e Paixão, abrir mão de Tony Ramos, para você ter uma ideia. Abrir mão de Glória Pires, acabaram abrindo, não deu tempo de voltar atrás, mas aí estão chamando para novos trabalhos, aquela coisa toda. Aí virou a história de por obra, né? Por É, obra, vão ver, vão fazer, mas agora não, agora estão chamando, fazendo um contrato. O do Tony é maravilhoso, já voltando àquela história de um contrato legal, pelo menos de 3 anos de duração, não mais de 4, não mais de 5, mas em outras bases, e puxando esse pessoal de volta. Então, você está vendo outra vez, né? Por exemplo, a Alex Salles de volta às novelas, né? O verdade. pessoal que não estava aí por uma questão de idade, porque eles achavam que o tempo deles tinha acabado, não eram tão atualizados quanto o mundo é hoje, e aí eles perderam grandes talentos. Então, se continuarem nessa pegada, eu acho que vai dar para existir o equilíbrio. Claro que você tem que dar caminho para as novas gerações, mas Uhum. existe toda uma fase de transição, que é natural, inclusive, e eles forçaram a barra. Eles É. serão daqui para trás não serve, daqui para frente somos nós, sem fazer realmente uma adaptação. E eles esqueceram, muito em relação à Globo também, que existe um laço afetivo do público com os seus artistas, né? Então, de repente, se viram privados de grandes Sim. figuras, né? E não tinha mais. Você fala, não, mas assim, não está mais na novela, ai, cadê tal ator? Né? Onde é que está aquela pessoa? E não estava mais, simplesmente. E isso foi dando essa queda de audiência que a gente viu. E eles perceberam que tem um público aí que ainda merece estar no ar. Né? Você acha que é reversível essa queda de audiência para Globo especificamente? Você acha que ainda tem campo para crescer, não nos patamares antigos, obviamente, mas Não, pelo menos esses apresentar um patamares não resultado melhor? existem mais. É, não Mas existe. claro que sim, claro que sim. Vai, começa a fazer uma transição que eles não fizeram. Traz de volta os artistas queridos do público. A gente vê que agora é um tal de chama quem estava na TV e vem dar uma entrevista aqui. Eles estão É, retomando as pessoas, inclusive os cantores, né? A gente está voltando a ter pelo menos essa vivência. Acabaram com Malhação, que era um banco de exato. talentos, né? Ah, não, não serve mais, vamos pegar os jovens da internet. Então, foi tudo muito mal conduzido, por pessoas, não é, que ocupam cargos, mas não têm uma visão aguçada do mundo, do contexto, do que pode ser modificado e do que deve ser mantido, porque realmente tem uma tradição, vamos dizer assim, profissionais que têm história e que merecem continuar aí no ar.